Boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma vez nos reunimos numa noite de terça-feira para o estudo do Evangelho no Lar, graças ao Centro Espírita Capitão Vendramini, a quem agradecemos muito. Hoje o nosso estudo do Evangelho é a respeito de um livro, Segue-me, do Chico, psicografia de Emmanuel, e o título desse texto é Luz em Nossas Mãos. Vamos nos preparando então. Se alguém deseja a água fluidificada, que prepare o seu copo, deixe o seu copo com água para que ela seja fluidificada durante o nosso estudo. Nós vamos então para a prece, nos preparando para o nosso Evangelho de hoje. Deus Pai, Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, mentor da nossa casa, agradecemos por mais esse encontro para o estudo do Evangelho, para um entendimento maior das mensagens deixadas pelo nosso Mestre Jesus. Que esse Evangelho de hoje possa ser mais um foco de luz, iluminando nossos caminhos, auxiliando a nossa caminhada, então. Agradecidos, pedimos permissão para iniciarmos o nosso Evangelho de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá ao Luz em Nossas Mãos. O texto que foi usado pelo Emmanuel para nos trazer os seus comentários é o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com aparências exteriores. Lucas capítulo 17, versículo 20. E Emmanuel diz o seguinte: a terra de hoje reúne povos de vanguarda na esfera da inteligência. Cidades enormes são usadas à feição de ninhos gigantescos de cimento e aço, por agrupamentos de milhões de pessoas. A energia elétrica assegura a circulação da força necessária à manutenção do trabalho e do conforto doméstico. A ciência garante a higiene. O automóvel ganha tempo e encurta distâncias. A imprensa, a rádio e a televisão interligam milhares de criaturas num só instante na mesma faixa de pensamento. A escola abrilhanta o cérebro. A técnica orienta a indústria. Os institutos sociais patrocinam os assuntos de previdência e segurança. O comércio, sabiamente dirigido, atende ao consumo com precisão. Entretanto, estaremos diante de civilização impecável? À frente desses empórios resplendentes de cultura e progresso material, recordemos a palavra dos instrutores de Allan Kardec nas bases da codificação do Espiritismo. Perguntando a eles por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa através da questão de número 793, constante do Livro dos Espíritos, deles recolheu a seguinte resposta: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados
senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Espíritas, irmãos, rememoremos a advertência do Cristo quando nos afirma que o reino de Deus não vem até nós com aparências exteriores. Para edificá-lo, não nos esqueçamos de que a doutrina espírita é luz em nossas mãos. Reflitamos nisso. Muito bem, queridos irmãos, esse é o texto de Emmanuel, psicografado pelo Chico. Nesse texto, então, de Lucas, que diz, lá o trecho de Lucas, diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com aparências exteriores. Bom, os fariseus eram um grupo de judeus muito rigorosos com as leis mosaicas, mas oravam demonstrando externamente sua fé, eram exteriormente disciplinados, vamos dizer, na sua religião. Mas na prática, Jesus várias vezes chamou a atenção deles para isso, E eles eram muito estudiosos, sabiam, mas Jesus dizia que o reino de Deus não era desse mundo, mas do mundo espiritual, E pela doutrina espírita nós entendemos que para nós vivermos aqui na Terra como no reino de Deus, como Jesus falava do reino de Deus, nós teremos que evoluir muito moralmente, Não basta a nossa evolução intelectual, Nós vamos ver aqui a escala de evolução dos mundos, Inicialmente o mundo primitivo evolui um pouco. Vamos para um mundo de provas e expiações, onde nós estamos, Graças a Deus, já mais próximo da fase do mundo de regeneração, que é o mundo seguinte, a etapa seguinte na evolução do mundo. Depois vem o mundo feliz e, finalmente, o mundo celeste, Então, para a gente dizer do reino de Deus implantado plenamente na Terra, na humanidade, enquanto ainda matéria e tal, teria que ser lá próximo aí ao mundo celeste. Então, para vivermos aqui na Terra essa plenitude, só dessa forma, com muita evolução espiritual. E com a vida espiritualizada, então, em detrimento da vida material, deixarmos a matéria para lá. Não pensarmos mais tanto na vida material e sim na vida espiritual. E o caminho para a gente chegar lá, a doutrina nos mostra qual é o caminho, através de uma máxima: fora da caridade não há salvação. Então, a prática, mãos de luz, a luz está em nossas mãos, Fora da caridade não há salvação. Olha aí o caminho. Nós já evoluímos bastante, tecnologicamente falando, porém, moralmente, nós ainda nós deixamos muito a desejar ainda, E Emmanuel, lá no final da sua mensagem, que ele fala que a luz está em nossas mãos, ele quer dizer que a doutrina nos traz os ensinamentos de Jesus. Ele, Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, como meio da gente atingir esse reino de Deus. Então, o caminho a seguir é o exemplo de Jesus, esse caminho que Jesus diz que é, caminho, verdade e vida. Então, o caminho é o quê? São os exemplos de Jesus. A verdade que nos liberta, que é a verdade que Jesus diz, é o conhecimento dos seus ensinamentos, Os ensinamentos de Jesus que veio nos trazer. E assim nós viveremos plenamente o reino de Deus. Então, luz em nossas mãos quer dizer luz em nossas mãos,
quer dizer que depende de nós, a luz está conosco. Mas então precisamos difundir essa luz, levar essa luz para todos, para nossos irmãos, né? Não botar a luz embaixo do alqueire, né? Então, como já disse Jesus também. Então, nós precisamos praticar e difundir o Evangelho de Jesus, vivenciarmos realmente. Então, irmãos, quer dizer trabalho, né? Se a luz está em nossa mão, a mão é o instrumento do nosso trabalho, particular nosso. Então, devemos colocar em prática, trabalhar para difundir o Evangelho de Jesus, que é o caminho para atingirmos plenamente o reino de Deus, né? E Jesus diz a respeito do trabalho que ele trabalha e o Pai também ainda trabalha, né? Então nós precisamos colocar em prática também a caridade, que é a luz que nós podemos levar ao próximo, tá certo? Então procuremos refletir sobre isso, saber se nós, nas nossas meditações, estamos fazendo a nossa parte, né? Dessa luz que nós temos em nosso poder, que uso nós estamos fazendo dessa luz, né? Uma boa reflexão para nós nessa terça-feira. Vamos então encerrando o nosso estudo do Evangelho de hoje, elevando nossos pensamentos ao mundo espiritual de luz, para a nossa prece de encerramento. Deus Pai, Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, nosso mentor, agradecemos por essa noite de contato com as palavras de Jesus, com o seu Evangelho, nos chamando à responsabilidade para aquilo que nós precisamos e devemos fazer. Com essa luz que já temos, o que estamos fazendo com ela? Nós agradecemos essa noite de estudo, nos trazendo a consciência dessa nossa necessidade de trabalharmos, de levarmos essa luz a todos os nossos irmãos. Cuidar primeiro de que a nossa luz brilhe, sem mácula, procurando sermos pessoas melhores a cada dia, para que a nossa luz seja uma luz imaculada e assim levarmos uma luz melhor para o resto da humanidade. Nos dedicarmos a isso de coração. Esse é o nosso caminho para atingirmos o reino dos céus, o reino de Deus. Sabemos disso e pedimos ao mundo espiritual, os nossos amigos de luz, que possam nos auxiliar, nos dando a determinação necessária, nos ajudando a dar essa determinação necessária para esse trabalho gratificante, que nós, dessa forma, teremos a nossa recompensa de atingir, não só nós, não sozinhos, mas nós e todos os nossos irmãos em Cristo possamos atingir o reino dos céus. Que assim seja, graças a Deus.